Galerinha do canal, motor Firefly 1.3 4 cilindros da Fiat. Esse motor veio a substituir a linha 1.8 e-Torque, que inclusive tem Fiat Argo como esse aqui, ó, da Gustavo Motors, né, que dá aquele apoio ao canal. Argo 1.8, né, geralmente os HGT utilizam motores 1.8. Hoje a gente está para falar aqui do Firefly, né? Como ele substituiu um motor 1.8 com cilindrada maior, o pessoal tem muita dúvida, né, sobre as diferenças entre eles. E se o Firefly 1.3 realmente consegue suprir a menor cilindrada que 1.8 não tinha. Então nós vamos comparar aqui, tecnicamente, o motor Firefly 1.3. Hoje estamos com esse lindo Cronos vermelho, né? Se tem um carro que combina com essa cor vermelha, é essa linha Argo Cronos. Para a gente conversar sobre esse motor 1.3 Firefly e as diferenças em relação ao motor 1.8, né? Tem mais desempenho? Tem mais economia? Em questão de durabilidade, né? Quais são as diferenças? E vamos conversar se esse motor realmente supre bem o motor 1.8, né? Geralmente do Argo HGT. Você que tem um Argo HGT vai ter mais desempenho que o motor 1.3? A gente vai conversar tudo sobre essas diferenças, pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força, né? Comenta, né? Compartilha, a gente agradece muito. Então, galera, já vou soltar aqui a ficha técnica e os números para a gente analisar o desempenho, tanto em consumo, né, quanto em velocidade, aceleração do motor Firefly 1.3 em relação ao motor 1.8, né? Vamos comparar aqui o Argo 1.8 com o Argo 1.3 para ficar justo, né? Mesmo carro, mesmo peso, né? E os números são números oficiais das fábricas, né? Da ficha técnica. Questão de máxima, você acha que o Firefly 1.3 conseguiu alcançar o motor e-Torque 1.8? Tá? Em questão de máxima, 1.8 ainda vai ter uma leve vantagem. Inicialmente, em termos de potência, a gente vê, né, que o motor 1.8 e-Torque vai ter mais potência em relação ao motor 1.3. 139 cavalos contra 109 cavalos. Então, 1.8 já parte na frente em questão de potência do motor, de cavalagem. Mas será que isso é suficiente, né? Tem a questão do peso. O motor e-Torque é o motor mais pesado, com bloco de ferro fundido, né? Uma das características que ele tem aí, uma das críticas, é o elevado peso. Isso aí faz diferença de modo geral, né? Vamos ver em velocidade máxima. 1.8 vai chegar a 191 km por hora. Estamos falando aqui do Argo, enquanto o Argo 1.3 consegue seus 184 km por hora. Então a gente vê que a diferença é muito pequena, né, do 1.3 para o 1.8. E com relação à agilidade, né, 0 a 100, a gente tem que o motor 1.8 faz 10.4 segundos e o motor 1.3 10.8 segundos. Aí é praticamente um empate técnico. Mesmo assim, a vantagem é do 1.8, mas a diferença é tão ínfima que a gente pode considerar até um empate entre eles. E nem adianta criticar, galera. Fala assim, tá perdendo, né? Menos máxima, pouco menos de aceleração. Galera, se a gente equalizar isso aí, né, e colocar a diferença entre peso dos motores e dos carros, eu vou até tentar colocar para vocês aí, a gente vai ver que a vantagem do Firefly é alta. Por quê? Né? Por ter menos peso, por ter menos potência, bem menos potência, ele consegue praticamente números iguais, né, entre motores e cilindradas diferentes. Então, na verdade, é uma vantagem do Firefly. É um motor que extrai mais por menos. Na verdade, esse motor 1.3 Firefly, né, é o motor mais taxado, né? A razão da taxa dele é maior, né? O que é a razão da taxa, né? É até o máximo que o pistão sobe, né, e vai descer para fazer aquela combustão, né, com a faísca da vela, com combustível e com ar. Então ele consegue ter uma razão de taxa maior, né? Daí o carro torna-se mais esperto, apesar de ter menos potência. Além de ser um motor muito mais leve, um motor com partes de alumínio, tá? A Fiat decidiu manter ele
com 2 válvulas por cilindro, né, para privilegiar um motor em baixa. Então a gente pode dizer que o motor 1.3 Firefly é um motor de baixa, né? É um motor que vai dar aquele prazer imediato ao motorista. Daí a aceleração de 0 a 100, que é praticamente a mesma. E é aí que o destaque do Firefly em relação ao motor e-torque, né, se faz presente, tá? O motor e-torque tem características de ter um consumo muito alto. O tempo todo que ele era produzido, né, a crítica dos seus consumidores se dava com relação ao seu consumo. Seja os modelos da Palio e Candy, seja os modelos estilo, seja os modelos das picapes, de modo geral, né, sempre os motores e-torque foram considerados, né, pelo peso, né, por ser um motor de ferro fundido, né, peso muito alto, consumo muito alto. Daí os números já ficam bem claros. Na cidade, por exemplo, o e-torque, né, no Argo vai fazer 9,7 km por litro, né? E olha a diferença. Motor Firefly 12,5 km por litro. Uma diferença enorme, tá? E na rodovia também 12,8 km por litro na rodovia, motor 1.8, e 14,7 o motor Firefly. Então é uma diferença abissal, tá? Se ele anda pouco menos, né, ele vai consumir bem menos. Então a diferença de consumo vale a pena. Você vai praticamente acompanhar no carro 1.8 e vai gastar bem menos, tá? E não é questão de ser 3 cilindros não, né? Porque esse Firefly aqui são 4 cilindros, né? 2 válvulas por cilindro. Eu vou estar falando as características desse motor aqui. A questão é que em termos de economia é muita diferença, galera. O que os defensores do motor e-torque pode falar, né, é na questão da durabilidade. O motor e-torque tem bons níveis de durabilidade. É um motor de origem BMW, é um motor que vem lá de trás, na mesma concepção, né? Na verdade, ele era utilizado na linha PT Cruiser, né, nos Mini. Eram motores inicialmente 1.6. Se você equalizar o motor 1.8, na verdade ele é um motor 1.7, tá? A Fiat definiu ele como 1.8, mas na verdade é 1.7, 47, né? Classificado como 1.8, né? Mas é um motor 1.7 porque veio da origem do 1.6 dos antigos Mini. Mas tanto ele quanto o motor Firefly, né, por exemplo, em questão de durabilidade, ambos vão ser corrente. Então você não vai ter aquele trabalho, né, de preocupar-se com correio. E nesse mesmo conceito de durabilidade, né, o pessoal que fala aí dos motores modernos, né, o pessoal fala dos 3 cilindros, né, mas os motores modernos, todos de modo geral, têm as mesmas questões, né, de retífica. Não são motores que a retífica pega legal, né? O sincronismo do funcionamento, né, com a retífica desses motores não vai ser a mesma de um motor de ferro, totalmente de ferro, como um motor 1.8, tá? Em questão de durabilidade, se você analisar a questão de retífica, realmente, tá, o motor 1.8, né, você vai ter mais facilidade nesse procedimento. Mas as fábricas não estão nem ligando, não estão nem aí, né? Quem faz retífica já é o terceiro, já é o quarto dono, tá? A gente tem que analisar aqui o motor, né, do primeiro dono, né? A fábrica não é obrigada a garantir retífica de carros, tá? Nisso aí, se você vai pegar um carro com mais de 200 mil quilômetros, né, carros retificados, né, o indicado é pegar um motor de concepção antiga. Tanto os e-torque, quanto os e-tech Rocan, quanto os motor EA111, né, todos pegam mais retífica. A questão de sincronia do motor, né, você tirar aquele 0,50 de camada de ferro, tá? Esses motores mais modernos, como o Firefly, né, a qualidade não vai ser a mesma, né, e provavelmente o carro não vai passar, né, se tiver uma inspeção técnica pesada. Mas por outro lado, em questão de manutenção, esses motores modernos já têm tido maior facilidade. Você vê que ele tem mais espaço. Olha só, o mecânico precisa trocar o radiador, não precisa arrancar o para-choque, né, como em outros motores 1.8 aí, inclusive o e-torque. Olha só, pode fazer o serviço aqui mesmo, né? Esse motor Firefly já tem um ferramentário muito maior do que no início, né? Os mecânicos agora estão mais preparados, tá? E também a questão do motor e-torque, né? Algumas questõezinhas que você
ficava de olho. Apesar de ser um motor durável, o e-torque também tinha algumas questões de baixar óleo, tá? Motores 16 válvulas geralmente, né, tem a tendência de baixar óleo. Aqui você vai ter que ter mais cuidados por ser um motor moderno, novos tempos. De modo geral, galera, em resumo, tá? Vale mais a pena um motor Firefly 1.3, porque menor peso, consumo muito melhor e desempenho praticamente o mesmo. São os novos tempos, galera, vale a pena. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Mais uma vez, obrigado aí a Gustavo Motors, sempre apoiando a gente aqui do canal. E você também apoie, compartilhe com os amigos, né? Dê aquele like, pode chamar a gente também no Instagram. Tem pouca gente lá, dá uma força pra gente lá. Valeu!